As 7 melhores dicas para você conseguir fazer o jejum intermitente e colher os benefícios dessa prática. Olá, meu nome é Alexia Kemp, eu emagreci mais de 30 quilos aos 50 anos de idade e o jejum intermitente foi um dos responsáveis por esse emagrecimento. Inclusive, eu mantenho o jejum na minha rotina até hoje e assim eu me mantenho magra, pós 50. Nesse vídeo eu vou te dar dicas rápidas de como colocar o jejum intermitente na sua rotina. Mas se você quiser entender melhor como funciona o jejum e como iniciar nessa prática, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para um outro vídeo aqui no canal, onde eu explico melhor sobre o jejum intermitente. E a primeira dica para você conseguir fazer o jejum de forma natural, tranquila, sem sentir fome é: cuide da sua alimentação. Porque se você tem uma alimentação muito rica em carboidratos, quando você entrar em jejum, você vai ter fome rapidamente. E o objetivo do jejum não é você passar fome, é você ficar sem se alimentar, mas de forma natural. Agora, se você fica fazendo jejum sentindo fome, no momento que você for comer, você vai acabar enfiando o pé na jaca e não vai colher os benefícios do jejum. Por quê? Não adianta apenas você fazer o jejum e depois que você sair do jejum, você ter uma alimentação cheia de carboidratos, cheia de porcarias. Então, procure já fazer uma alimentação low carb ou mesmo cetogênica, que tem um teor ainda menor de carboidratos, porque você vai ter os benefícios não apenas da alimentação com poucos carboidratos, mas também do jejum intermitente. Se você tiver dúvidas de como fazer essa alimentação, eu te indico o livro de receitas cetogênicas. Eu achei há pouco tempo, eu comprei e essas receitas são ótimas. Todas elas são testadas, têm pouquíssimos carboidratos e vão te ajudar a emagrecer e a fazer o jejum intermitente. O link para essas receitas está aqui na descrição do vídeo. Vai lá, dá uma olhada, veja por você mesma. E a segunda dica é: você não precisa fazer jejuns longos para ter os benefícios do jejum. O jejum começa a fazer efeito a partir de 12 horas. Então, olha bem, você fez a sua última refeição às 7 horas da noite e toma o seu café da manhã às 7 horas da manhã. Não é difícil fazer isso, pense bem. Mas 12 horas só, aumente um pouquinho para 14, para 16 horas, você já colhe muitos benefícios. Eu tenho um amigo que um dia virou para mim e falou assim: comecei a fazer o jejum igual a você. Eu falei: é? Como é que você fez? Ele falou: eu fiz 4 dias de jejum. Eu falei: 4 dias? Sim, eu queria ter feito 5 dias, mas eu não dei conta. Eu fiquei 4 dias em jejum, mas eu estava sentindo tanta fome que também na hora que eu fui comer, eu comi tudo que tinha pela frente. Eu falei: sim. E aí depois, você fez jejum mais alguma vez? Não quero fazer isso de novo não. Gente, isso está completamente errado. A pessoa às vezes ouve falar que quanto mais tempo você fica em jejum, melhor, mas não é assim. Você acaba tendo um efeito rebote, como ele teve, querendo comer tudo que estava pela frente e depois tu teve uma péssima impressão do jejum e não quer fazer mais. Então não queira fazer jejuns longos, não há necessidade disso. Se você conseguir colocar o jejum na sua vida, começando com 12 horas, passando para 14, para 16 horas, você já vai ter muitos benefícios. A terceira dica é: foque na sua janela alimentar. Ao invés de ficar pensando, nossa, eu vou passar 16 horas em jejum, pense ao contrário, eu tenho 8 horas para me alimentar. Então volta na importância da sua alimentação no momento que você não está em jejum. Então, nesse período da sua janela alimentar, faça uma alimentação baixa em carboidratos, uma alimentação low carb ou, de novo, uma alimentação cetogênica, que eu considero melhor ainda. Dá uma olhada aqui nas receitas que eu acho que vai valer a pena para você. Se você ainda não começou a fazer uma alimentação low carb ou cetogênica, procure durante essa janela alimentar colocar proteínas e boas gorduras em todas as suas refeições. E na última refeição, antes de você entrar em jejum, procure evitar completamente os carboidratos. A quarta dica é: respeite a sua maneira de ser. Coloque o jejum no momento mais propício para você. É meio óbvio que a gente vai utilizar a noite também para ficar em jejum, porque fica mais fácil. Mas eu, por exemplo, nunca gostei de me alimentar pela manhã. Inclusive era uma briga que minha mãe tinha comigo quando eu era criança e ela queria que eu tomasse o café antes de ir para a escola. Eu não gostava, nunca gostei. Então, eu coloco o jejum também na minha parte da manhã.
Eu começo o jejum no dia anterior, mas eu só vou me alimentar lá para umas 10 horas da manhã ou talvez até no horário de almoço. Eu não costumo sentir fome pela manhã. Então, coloque o jejum no horário mais propício para você. Respeite a sua maneira de ser, porque vai ficar muito mais fácil. E a quinta dica vale não apenas para o jejum, mas também para o seu dia a dia. Se você sentir fome, beba um copo d'água e aguarde 10 minutos. Os centros que regulam a nossa fome e a nossa sede são muito próximos, então é muito fácil a gente interpretar a sensação de sede como sendo uma sensação de fome. Então você vai lá, bebe um copo d'água e espera 10 minutos. Você vai se surpreender a quantidade de vezes que você vai perceber que estava apenas com sede. Agora, se você bebeu a água, esperou 10 minutos e continuou com a sensação de fome, então realmente é fome. Então nesse momento você vai lá, quebra o jejum, come alguma coisa, porque lembre-se, o jejum não é para você passar fome, ok? E a sexta dica é, se prepare para fazer o jejum. Não pense apenas assim, vou fazer o jejum, porque você pode criar uma ansiedade e isso atrapalha muito. Quantas vezes você teve que fazer algum exame e teve que ficar em jejum aí 8 ou 10 horas e pareceu uma eternidade porque você não podia comer? E quantas vezes você, por algum motivo, não conseguiu fazer uma refeição, você estava com fome e acabou passando o horário e quando você viu, você nem estava com fome mais. Então perceba que existe um componente muito grande da nossa mente e da nossa ansiedade. Então procure trabalhar isso. Prepare-se para fazer o jejum, faça uma alimentação adequada, não queira colocar o jejum na sua vida de uma hora para outra, faça aos poucos. Eu vou tentar fazer o jejum, poxa, consegui ficar só 10 horas em jejum. Ok, não tem problema. Coma com tranquilidade, depois você tente fazer o jejum novamente. Mas não seja tão duro com você mesmo. Deixa eu contar só uma coisa que aconteceu comigo. A minha ansiedade, quando eu comecei a fazer o jejum, era muita. Então, eu comecei a me propor, por exemplo, a fazer um jejum aí de 18 horas, que eu estava conseguindo fazer. Aí, eu me propunha a começar o jejum às 6 horas da tarde e terminar o jejum ao meio-dia do dia seguinte. Ok. Aí eu fazia a minha última refeição aí e terminava essa refeição, faltava 5 minutos para 6 horas da tarde. Quando eu via que faltava um período, eu conseguia fazer um estrago ali, que eu acabava comendo mais isso, mais aquilo e tal. Era a minha ansiedade falando. Até o momento que eu tive uma solução boba, mas foi ótima para mim. Ao invés de ficar marcando quantas horas eu ia ficar em jejum, eu acabava de comer e colocava o cronômetro do relógio e deixava. Quando eu ia me alimentar depois, eu às vezes tinha passado 2, 3 horas do jejum sem nem ao menos perceber. Então procure coisas que te facilitem a fazer o jejum, como o cronômetro, que para mim foi uma salvação. E a sétima dica é, não conte a ninguém. Você pode até falar que você está praticando o jejum, mas no momento que você estiver em jejum, não fale com ninguém. Vai ter um monte de gente para falar com você que você está errada, para vir oferecer alguma coisa ali só para te espicaçar. Vai ter gente sempre para falar no seu ouvido alguma coisa, para prestar atenção se você está comendo, se você não está comendo. Então, pelo menos no momento que você estiver fazendo o jejum, não faça nenhum comentário. Se alguém te oferecer alguma coisa sem saber, não, obrigado, agora não. E coloque o jejum em momentos que, por exemplo, você tem uma festa para ir, alguma coisa, não faça jejum nesse momento, porque senão também vai ser ruim para você. Mas não comente. Fique calada, faça do seu jeito, veja se está sendo bom. Se você tiver que fazer algum comentário, comente no momento que você não está em jejum. Você vai ver que vai ser mais fácil. Gostou das dicas? Não é nada muito difícil, não é? Mas na nossa rotina do dia a dia, às vezes é complicado, a gente já está tão acostumado com determinado tipo de comportamento. Mas enfim, tente, que eu tenho certeza que você vai gostar da prática do jejum. Comente aqui embaixo se você já pratica o jejum, se você tem alguma dificuldade. Se inscreva aqui no canal, me dê uma força para que eu consiga continuar vindo aqui e compartilhar essas dicas com vocês. Muito obrigada pela sua presença e até a próxima!